Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Costura Comigo. Eu sou Maria Cordeiro e faço o programa de hoje. E no programa de hoje nós vamos fazer essa mala que a gente está chamando de André, que foi a Andriele que solicitou que eu fizesse com vocês. É nosso retorno para as aulas, então a gente vai produzir essa peça, esse projeto de hoje, sempre em parceria com a FTEC Máquinas e a Eterna Produtos, que é quem fornece o material para a aula de hoje. E nós vamos produzir juntinhos essa peça. Lembrando que esse projeto é um projeto para os nossos membros. Vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo para que você faça junto comigo. Lembrando que essa bolsa tem um compartimento para sapato e também para o outro lado para comida ou para área de higiene. Você vai decidir o que fazer junto comigo. E aqui na frente a gente tem um bolso super grandão e também um bolso aqui em cima para colocar roupas para academia. Ela serve também para carregar na mão ou de ombro, como você achar melhor. Então, esse é o Costura Comigo. Hoje é o dia do retorno dessa produção maravilhosa que a gente faz junto. Quero ver você costurando comigo. Seja muito bem-vindo e bora costurar. Vamos lá? Nós vamos começar a montar esse projeto pelos bolsinhos que são da lateral dessa bolsa. São os bolsinhos que vão ficar, são de tela e vão ficar nessa parte lateral. É importante que nesses bolsinhos a gente faça um acabamento com viés para poder ficar bem bacana, e eu vou usar o sintético externo já cortado no formatinho do viés para a gente fazer esse acabamento no bolso das laterais. Esses bolsos vão ficar na parte interna dessa minha peça. Se você achar interessante fazer um bolso externo, pode copiar um pouco mais de material para o lado de fora, mas como a gente não vai deixar bolso externo, no sentido de um bolso tão simples quanto o de tela, ele vai ter outro bolso externo, então não há necessidade de bolsos a mais, então eles vão ficar por dentro. Então, com o pedaço dos cortes que eu deixo disponível no molde, a gente vai aplicar aqui um debrum na medida do comprimento para poder fazer esse acabamento. Então eu coloco, vamos dizer, frente com frente e vou passar uma costura. Depois de costurado, a gente vai virar para o outro lado e vamos bater uma nova costura para fazer o acabamento, tá? E a gente vai repetir esse processo nos 3 bolsos que eu tenho disponível para essa peça, ok? Vamos lá! Ele ficou exatamente assim, tá? Esse acabamento é muito importante para que o bolso não fique sem estabilidade, que ele fique perfeito. Você pode fazer um acabamento com viés tradicional, né? Aquele viés industrial ou viés tradicional em tecido, ok? Ou pode fazer do próprio sintético, certo? Eu vou repetir isso aqui nos outros bolsos e já mostro pra vocês como que vai ficar. Depois de pronto, estão vendo? Ele já tá com o debrum. Eu tenho a parte lateral, que são 3. Essa aqui eu tô trabalhando com Etaflon, que é de um lado, onde a gente pode pôr escova de dente, itens que podem molhar, certo? Não necessariamente tenham que ser itens que podem molhar, mas você pode também trabalhar com um lado para comida, né? Então as pessoas levam itens para academia, pode levar nessa parte daqui. Então eu tô trabalhando com um Etaflon e nesse lado aqui um tecido, tá? Que é de nylon, é um tafetá de nylon, que é a parte do meu forro que eu tô trabalhando. Esse tafetá de nylon, eu encontrei ele por
R$3 o metro. Então, eu acho super bacana que você use um material que tenha um preço bacana e que seja bom para você poder trabalhar. Então, eu vou aplicar. Você pode ver que aqui tem um lado mais arredondado, certo? Então, nesse lado mais arredondado, ele é para cima, tá? E a gente vai aplicar aqui o bolsinho. Vocês podem ver que ele é um pouquinho maior, mas não se preocupem. Eu vou colocar bem na pontinha, tá? Um alfinete. Você pode colocar o que você quiser. Eu coloco o alfinete, mesmo que, obviamente, vá furar, mas é bem na pontinha, só pra me ajudar aqui na produção desse material, tá? O que sobrar, a gente vai eliminar, tá? Sempre vai sobrar alguma coisinha que é bem pouco. Então, eu coloquei o alfinete aqui em toda a volta. Confere pra ver se ele tá na posição certinha. E aí, você vai passar uma costurinha bem em volta, bem na pontinha, só pra fixar esse material. Já costurei, tá vendo como é que vai ficar? E aí agora eu só vou fazer o acabamento de cortar em volta. E vou repetir esse mesmo processo, lembrando que essa parte mais arredondada é para cima, né, onde vai ficar a boca. Eu vou fazer o quê? Eu vou cortar aqui em volta, seguindo a orientação da modelagem. E bora repetir esse processo mais 3 vezes. Então, já estou com as 3 partes já costuradas. Eu preciso colocar elas encaixadas aqui, ok? Uma vai encaixada na parte externa, ok? Eu não coloco alfinete não, eu vou colocar aqui um clips. Não vai precisar costurar, certo? Por quê? Porque a gente já vai costurar com ela aqui, tá? E a outra, essa aqui é a parte interna desse lado aqui. E a outra é o tecido que a gente vai encaixar aqui, que é do lado do sapato, ó. Tá vendo? Então, esse lado, tá? E esse lado. Sobrou esse aqui, que é referente a esse lado. Na hora da montagem, vocês vão entender por que que tá sobrando, tá bom? A gente vai colocar agora toda a parte de vivo desse material, ok? A gente vai colocar o vivo pra quê? Pra gente fazer uma estruturação. Se você não quiser colocar o vivo, não tem problema. Você vai cortar o molde, aonde você vai aplicar o vivo, com o EVA. O que que acontece com o EVA? Ele vai empurrar esse material para fora. Aqui eu vou trabalhar com vivo, mas se você quiser, não se preocupa, você pode fazer essa opção, tá? De não trabalhar com o vivo aqui usando o EVA. Vamos montar. Olhem só como que tá, como que fica esse material costuradinho com o vivo, tá vendo? Ele fica bem estruturado, fica certinho. E agora a gente precisa colocar o zíper, certo? E aí, o que que acontece? Eu vou fazer a outra parte já para me facilitar, que são as duas partes iguais. E lembrando que esse PVC aqui, eu dublei ele com um TNT 150, tá bom? Vamos para outra parte. Olhem só como que fica, tá vendo? O outro lado, que é o lado onde tem essa parte aqui do Etaflon, tá? Ó, a gente joga tudo pra fora
Vendo? E ela fica assim. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos colocar o zíper centralizando aqui o meu material, tá? Eu vou manter, no caso do zíper, eu vou manter aqui o calcador para vivo, porque a gente tá trabalhando com o vivo aqui, tá? E eu vou botar o zíper aqui. O zíper não vai pegar em toda extensão, certo? Ele vai pegar só numa parte. Então, eu vou tirar ele daqui. Deixa eu só fazer aqui. Vou dar um pique. Só pequenininho, tá? Só pra marcar aonde que vai ser o meio. Certo? Eu retiro um dos lados, vou deixar esse aqui de fora. E aí eu vou colocar ele, ó, meio com o meio do zíper. E aí eu vou colocando aqui pelas laterais, estão vendo? Ó. Agora é só encaixar e costurar. Ó, essa parte aqui já está ok, tá vendo? Já tá aplicado. Eu só preciso mesmo colocar um viés aqui em toda a volta. Depois de costurar as duas opções, ok? Nós vamos deixá-las de lado e eu agora tenho os encaixes, né? Que são os painéis laterais que vão encaixar nessa peça aqui. Eu vou colocar já o vivo dessa peça, por quê? Para me facilitar, certo? Aqui eu vou ter que montar, antes de colocar o zíper, eu tenho que botar o meu bolso mágico. Então, vamos encaixar o bolso mágico depois de fazer a colocação, porque eu já estou com o calcador de vivo, ok? Então, vamos encaixar logo o vivo de uma vez. Aqui a gente tem um truque. Como o meu vivo aqui é encapado, facilita mais, né, que é o espaguete dentro do sintético. Então, facilita mais de fazer a colocação aqui nessa parte final. Porque depois eu vou empurrar o espaguete para dentro e vou deixar um espacinho dele sem o espaguete, para facilitar. Então, eu coloco um pouquinho a mais, tá vendo? Nessa parte aqui, eu vou encaixar um pouquinho a mais, além do que é o meu material. E depois eu vou cortar um pedaço do vivo que tá aqui dentro. Sobrou um pedacinho do meu aqui, não tem problema, e eu vou mostrar como que a gente deve proceder. Eu não sei se eu já mostrei pra vocês a minha tesourinha de pesca. Ela facilita muito a cortar peças como o zíper, também o vivo. Então, se você quiser, você pode comprar essa tesoura de pesca. Obviamente, você vai encontrar em casas de pesca materiais que tenham essa linha, né, de pesca. E ela facilita muito na hora do corte. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou empurrar, ó, meu vivo pra dentro, até eu achar onde eu quero que ele fique. Você empurra o espaguete pra dentro. Você já pode fazer com o espaguete também menor, se você quiser. Mas eu prefiro assim, que aí eu vou empurrando ele pra dentro. Depois que você centralizou, ele já tá aqui, ó, colocado. Você vai deixar ele de lado também. E vamos fazer na outra peça, que são dois lados, né, nas laterais. Vamos já colocar na outro lado. Vamos lá. Agora eu já estou com o calcador aqui para zíper. E aí eu vou fazer a aplicação dele aqui. Então, centro do zíper, ok?
com o centro da peça, tá? Então, o dente do zíper vai ficar para baixo, né? Que é frente do zíper com frente do nosso material sintético aqui, a estampa. Você precisa rodear esse material com todo cuidado, porque na hora de encaixar essa peça aqui, tá? Ela tem que estar perfeita no encaixe. Então, quando você for encaixar o zíper no outro, ele tem que estar certinho para que ela não fique com a lateral torta. Então, você vem colocando os clipes aqui em toda a volta com cuidado para que ele fique perfeito. Eu vou deixar esse material aqui de lado 1 minuto e vou pegar os bolsos que a gente chama de bolso mágico. Primeiro eu vou fazer o bolso do lado metálico, né, que é onde tem o Etaflon. E eu tenho uma tira de tecido de Etaflon, que eu vou fechar ela aqui na lateral, tá? Para poder encaixar aqui nessa peça. Fechei aqui. O que eu vou fazer? No meio aqui, ó. Eu vou dar um piquezinho bem pequenininho, em cima e embaixo, certo? Para facilitar. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui nessa tira, tá? O meio é a costura. Tá vendo? Em cima e embaixo. Aí eu vou pegar o meio aqui e vou colocar frente com frente do Etaflon. E aí eu vou prender embaixo e eu vou prender em cima também. Então, já estou com as 3 partes já costuradas. Eu preciso colocar elas encaixadas aqui, ok? Uma vai encaixada na parte externa, ok? Eu não coloco alfinete não, eu vou colocar aqui um clips. Não vai precisar costurar, certo? Por quê? Porque a gente já vai costurar com ela aqui, tá? E a outra, essa aqui é a parte interna desse lado aqui. E a outra é o tecido que a gente vai encaixar aqui, que é do lado do sapato, ó. Tá vendo? Então, esse lado, tá? E esse lado. Sobrou esse aqui, que é referente a esse lado. Na hora da montagem, vocês vão entender por que tá sobrando, tá bom? A gente vai colocar agora toda a parte de vivo desse material, ok? A gente vai colocar o vivo pra quê? Pra gente fazer uma estruturação. Se você não quiser colocar o vivo, não tem problema. Você vai cortar o molde, aonde você vai aplicar o vivo, com o EVA. O que acontece com o EVA? Ele vai empurrar esse material para fora. Aqui eu vou trabalhar com vivo, mas se você quiser, não se preocupa, você pode fazer essa opção, tá? De não trabalhar com o vivo aqui usando o EVA. Vamos montar. Olhem só como que fica esse material costuradinho com o vivo, tá vendo? Ele fica bem estruturado, fica certinho. E agora a gente precisa colocar o zíper.
certo? E aí, o que que acontece? Eu vou fazer a outra parte já para me facilitar, que são as duas partes iguais. E lembrando que esse PVC aqui, eu dublei ele com um TNT 150, tá bom? Vamos para outra parte. Olhem só como que fica, tá vendo? O outro lado, que é o lado onde tem essa parte aqui do Etaflon, tá? Ó, a gente joga tudo pra fora, tá vendo? E ela fica assim. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos colocar o zíper centralizando aqui o meu material, tá? Eu vou manter, no caso do zíper, eu vou manter aqui o calcador para vivo, porque a gente tá trabalhando com o vivo aqui, tá? E eu vou botar o zíper aqui. O zíper não vai pegar em toda extensão, certo? Ele vai pegar só numa parte. Então, eu vou tirar ele daqui, deixa eu só fazer aqui. Vou dar um pique. Só pequenininho, tá? Só pra marcar aonde que vai ser o meio, certo? Eu retiro um dos lados, vou deixar esse aqui de fora. E aí eu vou colocar ele, ó, meio com o meio do zíper. E aí eu vou colocando aqui pelas laterais, estão vendo? Ó. Agora é só encaixar e costurar. Ó, essa parte aqui já está ok, tá vendo? Já tá aplicado. Eu só preciso mesmo colocar um viés aqui em toda a volta. Depois de costurar as duas opções, ok? Nós vamos deixá-las de lado e eu agora tenho os encaixes, né? Que são os painéis laterais que vão encaixar nessa peça aqui. Eu vou colocar já o vivo dessa peça, porque para me facilitar, certo? Aqui eu vou ter que montar, antes de colocar o zíper, eu tenho que botar o meu bolso mágico. Então, vamos encaixar o bolso mágico depois de fazer a colocação, porque eu já estou com o calcador de vivo, ok? Então, vamos encaixar logo o vivo de uma vez. Aqui a gente tem um truque. Como o meu vivo aqui é encapado, facilita mais, né, que é o espaguete dentro do sintético. Então, facilita mais de fazer a colocação aqui nessa parte final. Porque depois eu vou empurrar o espaguete para dentro e vou deixar um espacinho dele sem o espaguete, para facilitar. Então, eu coloco um pouquinho a mais, tá vendo? Nessa parte aqui, eu vou encaixar um pouquinho a mais, além do que é o meu material. E depois eu vou cortar um pedaço do vivo que tá aqui dentro. Sobrou um pedacinho do meu aqui, não tem problema, e eu vou mostrar como que a gente deve proceder. Eu não sei se eu já mostrei pra vocês a minha tesourinha de pesca. Ela facilita muito a cortar peças como o zíper, também o vivo. Então, se você quiser, você pode comprar essa tesoura de pesca. Obviamente, você vai encontrar em casas de pesca materiais que tenham essa linha, né, de pesca. E ela facilita muito na hora do corte. Então, o que eu vou fazer aqui?
eu vou empurrar, ó, meu vivo pra dentro, até eu achar onde eu quero que ele fique. Você empurra o espaguete pra dentro. Você já pode fazer com o espaguete também menor, se você quiser. Mas eu prefiro assim, que aí eu vou empurrando ele pra dentro. Depois que você centralizou, ele já tá aqui, ó, colocado. Você vai deixar ele de lado também. E vamos fazer na outra peça. São dois lados, né? Nas laterais. Vamos já colocar na outro lado. Vamos lá. Agora eu já estou com o calcador aqui para zíper. E aí eu vou fazer a aplicação dele aqui. Então, centro do zíper, ok? Com o centro da peça, tá? Então, o dente do zíper vai ficar para baixo, né? Que é frente do zíper com frente do nosso material sintético aqui, a estampa. Você precisa rodear esse material com todo o cuidado, porque na hora de encaixar essa peça aqui, tá? Ela tem que estar perfeita no encaixe. Então, quando você for encaixar o zíper no outro, ele tem que estar certinho para que ela não fique com a lateral torta. Então, você vem colocando os clipes aqui em toda a volta com cuidado para que ele fique perfeito. Eu vou deixar esse material aqui de lado 1 minuto e vou pegar os bolsos que a gente chama de bolso mágico. Primeiro eu vou fazer o bolso do lado metálico, né, que é onde tem o Etaflon. E eu tenho uma tira de tecido de Etaflon, que eu vou fechar ela aqui na lateral, tá? Para poder encaixar aqui nessa peça. Fechei aqui. O que eu vou fazer? No meio aqui, ó. Eu vou dar um piquezinho bem pequenininho, em cima e embaixo, certo? Para facilitar. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui nessa tira, tá? O meio é a costura. Tá vendo? Em cima e embaixo. Aí eu vou pegar o meio aqui e vou colocar frente com frente do Etaflon. E aí eu vou prender embaixo e eu vou prender em cima também. O que acontece? Depois da gente colocar, nós vamos passar uma costura em toda a volta dele, tá? Ele vai ficar exatamente assim, como está aqui. Ó, já está costurado, estão vendo? Agora eu preciso fazer o mesmo processo nessa parte aqui, que é a parte interna da minha peça, certo? Então eu vou marcar o centro. Lembrando que a parte mais arredondada, ela é para cima. Isso serve para todos os processos, tá bom? Depois de costurado essa aqui eu vou virar ao contrário,
para poder encaixar ela aqui dentro, tá vendo? Essa parte virada do tecido, né? Com a parte de dentro, tá? É o forro desse material. Olhem só, já está aqui, vendo o forrinho. Ele tem que ficar exatamente assim, porque na hora de encaixar, ele tem que ser encaixado nessa parte aqui, tá? Então, nós vamos unir o meio com o meio aqui, certo? E costurar tudo junto. Depois que você coloca, tá vendo? Ele não vai aqui até o final, certo? E ele só vai ser finalizado quando tiver a parte do painel principal da bolsa. Tá vendo como é que é? Nós vamos passar uma costura em toda essa área aqui do zíper, mas cuidado para você não travar o dente do zíper que tá aqui, tá? Isso é muito importante para não ter problema. Então eu deito ele para ficar mais fácil. Eu vou deitar ele e vou passar a costura aqui. O viés, eu fiz de material sintético mesmo. Você pode colar, se você sentir vontade, para te facilitar, tá? Eu não vou dobrar nada, eu vou colocar ele desse jeitinho aqui, tá? Então, ó, essa, tá vendo? É a opção. Nós vamos colocar esse viés aqui em volta, para finalizar. E esse processo a gente vai repetir do outro lado com o outro bolso, certo? Sendo que o outro bolso, ele é mais longo, porque é o bolso para colocar o tênis. E eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Olhem só, eu encaixei 2 zíperes, um daqui pra cá, tá? Você vai fazer com cuidado, e o outro daqui pra cá. Você vai observar que essa parte aqui vai ficar aberta, tá? Uma outra coisa que é importante, quando você for colocar o viés aqui dentro, não precisa colocar até aqui embaixo, só até onde tem a altura do zíper, tá? A gente vai prender, ó, essa parte de baixo aqui, porque senão é mais camadas para você costurar e vai ficar realmente difícil de costurar, certo? Você vai prender essa parte, que na hora de costurar, você vai pegar esse vivo aqui, vai prender aqui em cima, ó, para fechar o zíper, para isso que ele ficou sobrando, né? Ó, ele vai fechar o zíper bem aqui, a mesma coisa aqui, tá vendo? Então você precisa prender antes de você costurar nas laterais. É para isso que a gente faz o zíper. Depois a gente acerta o material, corta tudo, né? Mas para que sobrou essa parte do vivo sem o espaguete dentro? Daqui de fora, para proteger a finalização do zíper, tá bom? Então a gente vai passar uma costurinha só para fixar esse material todo junto, tá bom? Ó, então ficou assim.
E aí a gente vai abrir aqui, ó, na lateral. Tá vendo? Por enquanto ainda não tá perfeita, porque a gente tá montando essa parte aqui de Etaflon. Agora a gente vai montar a parte do sapato, né? Do tênis. Ficou assim. Agora é só fechar. E vamos seguir para fazer a outra parte. Nessa parte a gente vai repetir a mesma coisa, certo? Mas aí, primeiro a gente vai montar. Eu tenho 2 cortes de tecido iguais, grandes, pra gente fazer a parte do tênis. E 2 fundos, que é no mesmo corte da tampa, certo? Como que a gente vai fazer? A gente vai dobrar na parte maior, certo? É para esse lado, esse lado aqui, o lado brilhante. E aí, a gente vai passar uma costurinha aqui nessa parte, tá? A gente vai fazer isso 2 vezes. Você vai me perguntar assim, Maria, você usa a máquina de transporte duplo e você costura coisas finas na máquina de transporte duplo? Sim. Por quê? Porque eu tenho só essa. Então, eu tenho que aprender a me virar. O que eu fiz aqui? Eu dobrei a pontinha para ele ficar um pouquinho mais grossinho, tá vendo? Mas como vai um tecido por fora e um por dentro, não se preocupem quanto a questão da qualidade aqui do material, de não ter ficado com o acabamento perfeito, que dentro vai ficar, tá bom? Então, vocês façam aí a mesma coisa. Se você só tem a transporte duplo, você pode costurar, porque ela é uma máquina potente, uma máquina que costura pesado e tudo mais, e ela vai dar super certo, tá bom? Aí, o que eu faço? Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, eu dobro a pontinha pra dentro, pra ela ficar um pouquinho mais grossa, esse tecido super fino, né? É um tecido mesmo pra forro. E aí eu vou segurando ela. Então eu já tenho aqui os 2 cortes, estão vendo? Já costurados na lateral. E aí agora eu preciso colocar ele no meu corte da base, né? Do principal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou centralizar, sempre centralizando. Todas as peças você vai centralizar. Inclusive no molde tem essa informação para você acompanhar, tá? E aí eu vou fazer um de cada vez, só para que vocês possam ver, ó. Aqui e aqui, certo? E aí vamos colocar. Sempre a parte da costura para baixo, para te facilitar. Vamos alfinetar ele e passar a costura em toda a volta. Bora lá. Agora aqui eu alfinetei, estão vendo? Sempre a parte mais curva para cima. E aí eu vou passar uma costurinha em toda a volta. Com tecido fino, você vai com cuidado, porque sua máquina, se for transporte duplo como a minha, ela costura pesado e a agulha é super grossa para esse material. Então, você vai com cuidado que você vai conseguir, tá bom? Vamos lá. Ó, já tá costurado, tá? Você vai ajeitando ela, certo? E agora eu vou fazer uma costura de outro material igual, exatamente igual, que a gente vai revestir ele. Pra quê? Pra que essa parte não fique assim por dentro, tá? E até porque é pra ele ficar um pouquinho mais grosso aqui no meu tecido.
Aí você vai me perguntar, Maria, mas eu não posso fazer com um tecido e fazer um viés? Pode, mas eu vou fazer com 2 tecidos, que é para ficar melhor por causa do cheiro do tênis, tudo isso, dentro da peça. Agora tudo ok, vamos virar. Já costurei os 2, tá bom? Eu vou encaixar esse nessa posição assim, né, ao avesso, nesse daqui, que eu virei. E aí eu vou pegar pela parte de baixo, tá? Meio com meio, tanto do tecido interno como o tecido externo. A gente vai alfinetar tudo só para juntar essas duas partes, tá? Porque como é um tecido que escorrega, a gente precisa juntar para poder facilitar, tá? E aí o que que eu faço? Eu passo uma costurinha bem na ponta, tá bom? Eu acho que não preciso mostrar passando a costurinha na ponta. Agora a gente vai encaixar esse material aqui. O meio com o meio daqui pelas costas, né? Sempre assim. Eu já estou com a parte do zíper aplicada para facilitar. Agora é só aplicar a parte de baixo. Eu coloquei aqui por trás, tá vendo? Eu vou encaixar ela aqui, tá? E vou aplicar o viés pra finalizar. Olha, já coloquei aqui. E agora chegou a hora de encaixar o bolso, tá? Pra gente poder finalizar essa parte. Vamos lá. Agora que eu já coloquei aqui a parte do bolso, nós vamos fechar aqui embaixo exatamente igual ao que eu fechei do outro material. Então é só puxar a finalização do bolso daqui de dentro, né? Para que a gente possa fechar com sucesso essa peça. Essa parte aqui também já está fechada, igual a primeira, que a gente também já fechou embaixo, tá vendo? A gente uniu aqui, ó, tá vendo? Agora eu vou pro bolso da frente. Eu tenho esse corte, tá? E eu tenho esse corte. Lembrando que eu tenho, aqui eu só tenho o externo sem nada de estruturação e o interno. Primeiro eu vou colocar esse bolsinho da frente. Frente com frente, tá? Tanto do interno quanto do externo. Passei a costurinha aqui, nessa partezinha menor. Eu vou virar ele pro outro lado e rebater. Ó, rebati aqui, tá? Ela ficou certinha. O que eu vou fazer? Eu vou encaixar ela nessa parte aqui frontal do meu bolso. Lembrando que o tecido externo é pra trás. Eu vou passar uma costura em toda a volta, mas aí eu já vou aproveitar e colocar o vivo, que a gente vai começar a colocar daqui, ó, dessa partezinha aqui. Vou prender ele pra facilitar e ficar perfeito. Nós vamos fazer essa curva aqui, já fechando todo o material, tá? Pra depois colocar o zíper.
Olhem só como é que fica. Tá vendo esse bolsinho? Agora eu vou colocar o zíper. Você pode destacar ele. Tá? E aqui ele só vai um cursor. Ele não precisa mais do que um cursor, tá bom? Aí é só costurar aqui por cima do vivo, em toda a área do vivo, tá bom? Vendo? Foi costurado. A gente precisa colocar um viés aqui, né? Pra fazer o acabamento. Vamos fazer isso logo de uma vez. Ó, essa parte já está com o vivo, o zíper e o viés, tá? Já finalizei ela. Ela vai vir assim, ó, pra cá, tá? E aí, esse bolso vai ser encaixado na parte principal, tá? Do painel principal da frente. E é o painel inferior, ok? Então, como que a gente vai proceder aqui? Ó, nós vamos encostar ele a mais ou menos 4 centímetros para baixo dessa borda menor, né? Então, a gente vai fazer o quê? Vamos medir ele para ficar direitinho. Nós vamos encaixar o cursor já para colocar aqui nosso zíper, tá? Finalizar ele. Eu entrei, saí aqui, depois entrei novamente para o zíper ficar certinho, tá? Eu fecho ele aqui em cima. O que que acontece? Agora chegou a hora de colocar. Marcou os 4 centímetros, a gente vai vir aqui, vai dobrar a pontinha do zíper para dentro, tá? E vai fazer a aplicação. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai precisar alfinetar. Ah, mas o alfinete fura, mas vai furar mesmo com a costura, tá? Então, você vai acompanhando aqui. E o calcador vai ter que ser modificado, que é o calcador próprio para zíper, tá? Eu não estou utilizando o forro aqui desse painel principal pelo motivo de primeiro costurar só esse bolso, tá? Então tem essa... Para facilitar, eu não coloquei o forro, para ele não ficar marca de costura nem nada. Só vou colocar o forro depois. Ó, ele vai ficar assim, depois a gente vai vir fazendo um acabamento aqui embaixo, tá? Vamos fazer a aplicação dele nessa posição aqui, tá? Pra facilitar a vida da gente.
Olha como é que fica esse zíper aqui, ok? Agora a gente vai colocar o zíper na parte superior. Vamos lá. Vou precisar de 2 cortes iguais, tanto para o externo quanto para o interno. E esses cortes, eles já têm o forro, né? E já estão estruturados com TNT. A gente vai precisar colocar um zíper e 2 cursores. Vamos lá. Chegou a hora de encaixar o zíper aqui. Eu vou deixar um lado. Então, eu vou pegar o forro. O dente do zíper sempre pro lado externo. E vamos encaixar o forro aqui, ó. Vamos colocar o clipe para facilitar. E agora é só fazer a aplicação. Depois de feito de um lado, vamos fazer do outro lado. Que é o que? Essa parte aqui, ó. Essa parte grandona, maior do painel é a parte de baixo. Então, eu vou abrir. Certo? E eu vou encaixar frente com frente aqui. E depois eu vou jogar o tecido de forro por cima daqui do material, que vai ficar frente com frente, né, de externo, e frente com frente do forro. Uma coisa importante que eu deixei de colocar, que eu vou aplicar aqui, tá? É a alça. Eu tenho as 2 alças. Eu vou abrir aqui nesse material, tá? Pra fazer a colocação da alça aqui.
certo? Então, olha, para encaixar essa alça, como que a gente vai fazer? Do centro para a direita e para a esquerda, a gente vai marcar 6 centímetros. Então, ele tem 12 centímetros de espaçamento, tá? Eu tinha esquecido de colocar na hora de costurar a parte do painel superior com a parte do painel inferior. Então, aqui agora, você vai deixar aproximadamente 1 centímetro dela para dentro, tá? Vamos passar a costura e vamos fazer o mesmo procedimento no outro lado. Depois de costurado, como é que ela fica, certo? Nós vamos o quê? Rebater essa peça aqui. Você vai puxar toda essa parte do forno pra ela ficar certinha embaixo, ó. E vamos rebater uma costura aqui, certo? Vamos fazer isso também no lado de cá. Vou fazer a marcação nessa parte aqui branquinha, que facilita muito, tá? Você marca o meio. E as posições onde a gente deve encaixar. Aqui, ó. Vamos encaixar ela. Frente com frente aqui do externo, certo? E aqui o verso, ó, tá do outro lado. Eu vou encaixar o forro aqui desse lado. Também frente com frente. E agora chegou a hora de encaixar aqui dentro a nossa alça. Eu passei aqui pra dentro, ó. Eu vou deixar Agora chegou a hora de passar a costura para fixar, tá? Já tá aqui segurando o material.
Feito isso, a gente vai virar para rebater. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. A gente vai fazer o seguinte. Vamos abrir o zíper, né? Para facilitar. Vamos tirar aqui, ó, o zíper. E depois a gente recoloca ele para facilitar a aplicação aqui do material. Se a gente não fizer isso, a gente vai ter muito trabalho. Não é isso que a gente quer. Já fiz a colocação, tá? Já estou com essas partes prontas. Eu preciso agora fazer a colocação da alça, que é aqui, ó. Nessa parte superior aqui das laterais. Então, eu tenho 2 cortes, ok? Do material para começar a montar. De 2 mosquetões, um regulador, tá? Vou passar aqui no regulador para me facilitar. Você pode fazer a alça no sintético, você pode fazer a alça no tecido, ou você pode usar aquela alça de poliéster, que é uma alça um pouco mais sofisticada, tá? Como você achar melhor. Você vai introduzir o regulador, certo? E aí, depois que você coloca ele aqui, ó, você vai precisar colocar no mosquetão, tá? Depois do mosquetão, você volta ela aqui pra dentro, onde tem essa travinha. Vai passar por baixo e vai voltar com ela. E aí, o tipo da alça que você quer fazer, tanto faz, tá? O importante é que você coloque o regulador. Agora, essa parte que tá sobrando aqui, ela tem que ser costurada nas costas do material, tá? Não é na frente. O que significa as costas? Deixa eu puxar um pouquinho mais. O que significa as costas? Essa parte aqui de trás, onde não tem o regulador, tá? Para você poder movimentar o regulador com facilidade. A gente vai passar uma costura só para fixar. Encaixei o outro mosquetão, né, do outro lado. Vou dobrar a pontinha dele só pra fixar, tá? Vamos costurar.
os dois, mais o regulador aqui nessa alça. Eu tô fazendo a alça do mesmo material de PVC, mas ela não é muito resistente para alça, né? Porque como manuseia muito, pode não ser tão resistente. Então, como eu tô só fazendo um piloto, eu tô mostrando como que você monta a peça. Então, você não precisa fazer com o PVC nessa parte, tá bom? Vocês podem colocar um materialzinho mais resistente aí nessa parte aqui. Agora, eu preciso, com a meia argola, eu tenho 2 pedaços do sintético, né? Que eu vou dobrar as pontinhas na parte maior. Não, é nesse lado aqui. Nesse lado aqui. Vou dobrar bem as pontinhas na parte maior. Tá vendo? Aqui, certo? E vou passar uma costura. Passei a costura aqui, tá? Vou passar aqui por dentro. Eu vou deixar um ladinho menor do que o outro, que é só pra fixar essa parte aqui. Você vai tirando esses restinhos de linha pra não te atrapalhar. É só pra fixar ele aqui, ó, bem no centro desse material, tá? A gente vai passar uma costura pra fixar esse material aqui. Olhem, coloquei aqui também. Agora, chegou a hora da gente encaixar. Eu tenho o centro aqui da minha peça na parte de cima, tá vendo? Nessa parte aqui. Eu vou encaixar ele, eu vou virar minha bolsa pra dentro. Ó, vou virar aqui minha bolsa pra dentro. Ó, eu vou pegar o centro com o meio do zíper aqui em cima, tá? E aí eu vou alfinetar e vou colocar ele em toda a volta. Vejam só como é que fica, ok? Agora é só passar uma costurinha pra fixar ele, tá? Eu vou fazer nessa posição mesmo. Viés em volta, tá? Chegou a hora da gente, fiz dos dois lados, chegou a hora da gente virar essa peça.
Olhem só como é que fica as laterais. Certo? Vamos colocar aqui. Ah, olha só. Aqui. E do outro lado. E olha ela como ficou. Esse lado aqui é o bolso, tá vendo? Pra colocar tênis aqui dentro, certo? A gente vai colocar o tênis aqui dentro. Desse lado aqui é o bolso pra colocar comida, certo? Ó, bolsinho pra colocar comida. Olha como é que ficou, tá? É isso aí. E o bolso de cima, que é pra colocar roupa. Tem o bolso da frente, certo? A gente ajeita aqui, ó, sempre botando pra fora, que é pra colocar chave, telefone, bolsinho aqui, certo? Você pode carregar ele assim, ok? Ou no ombro. É isso aí. Fechamos essa peça nessa produção de hoje. Estou de volta e estou muito feliz de ver você por aqui. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!